um o lado do poder público tem que se mexer mais. Muito, muito mais. Olha, esta semana, né? Poxa, esta semana eles ressuscitaram o Plano Nacional de Mudança Climática. Ressuscitaram. O plano é de 2009, 15 anos. O plano, 2009, cara, era o segundo o governo Lula. Se você lembrar que depois do governo Lula, o que passou de água, até fazendo uma brincadeira, o que passou de água por cima e por baixo da ponte, que ultimamente anda passando a água, passa não por baixo, por cima, né, da ponte. Que isso? O plano, por exemplo, era para ser refeito a cada 2 anos. Nem no governo Dilma foi refeito. Teve uma vez, ele teve uma avaliação que foi no governo Temer. Você imagina? É o plano Nacional de Mudança Climática. O que é? O governo federal não acreditava na mudança climática? Eu não quero discutir se a mudança climática é culpa do homem ou é uma coisa geológica do Sol, que tá com tempestade solar, a Lua. Não me interessa agora. Uhum. Escuta, você sabia que o Rio Grande do Sul, a região sul, nos últimos 60 anos, tem 30% a mais de água, de chuva? 30%. Aumentou em 60 anos 30% a mais as chuvas do sul do país. E foi avisando. Número do INPE. E foi avisando. São números do INPE. O Nordeste diminuiu 40% as chuvas do Nordeste. Olá, eu sou Valteci Lopes, estamos no Emergência Entrevista, sou consultor técnico da Revisa Emergência e trabalho na área de saúde e emergência há quase 28 anos. Hoje eu tenho o prazer de trazer no Emergência Entrevista o nosso grande professor aqui, o Eduardo Soares de Macedo, que vai estar conosco falando sobre incidentes e desastres ambientais. Seja bem-vindo. Professor Eduardo, posso chamar de você? Pode sim, okay. Será um prazer. Será um prazer. Eduardo, para a gente começar, conta um pouquinho sobre você, a gente vai fazer um bate-papo bem gostoso aqui, mas fala um pouquinho de você, da sua trajetória aí, que é muito importante, você foi professor do IPT durante muitos anos, e conta pra gente um pouquinho dessa história nossa. Bom, vamos lá. Né? Bom, eu sou geólogo, né? Sou geólogo formado pela USP já há 43, 44 anos. Depois eu fiz doutorado, né, em Geociência e Meio Ambiente, fiz uma especialização no Japão, em desastres, e fiz história. Eu sou historiador também pela USP. E fui trabalhar no IPT em 1981 e trabalhei um pouquinho com petróleo, depois eu migrei para a área de riscos. Né, trabalhar com riscos, principalmente esses riscos geológicos, geotécnicos, que é principalmente os deslizamentos, as inundações, erosão, essa turma aí. E nesse pacote, os mapeamentos de área de risco, os atendimentos de emergência, os planos de defesa civil, todo esse pacote, e com isso vem as oportunidades, né, de treinamento, de você ensinar pessoas. Eu trabalhei muito em mestrados, meus alunos de mestrado, né, também nessas áreas, e a partir desse ano eu me aposentei do IPT. Você se aposentou do IPT? Eu aposentei do IPT depois de 43 anos, mas continuo trabalhando com o tema, né? Eu não estou trabalhando como empregado de ninguém, mas continuo nos eventos, nas palestras. Continua com a gente, porque você é o nosso consultor técnico da Revista Emergência, né? Já há um bom tempo, né? Você tá me dando notícia nova aqui. Opa, peraí. Não, já há um bom tempo, né? Já há um bom tempo, mas você tá com a gente aí. Claro. Você não se aposentou aqui. Não. É consultor técnico nosso da Revista Emergência. Isso eu faço questão de continuar, porque eu gosto muito. E fala um pouquinho, nós temos uma pauta com você e toda a revista você traz pra gente sempre temas a pauta da gestão de desastres, né? A gente começou na revista com uma pauta de riscos naturais. Era um negócio assim, né? E depois, com o tempo, a gente foi migrando para gestão. Né, a gestão de riscos, que eu acho que é o que está faltando, né? A gente precisa desenvolver mais isso. Eu acho que nós estamos fracos nisso, viu, Valteci? Né? Estamos fracos nisso, infelizmente. Eduardo, e na verdade a gente chamou você para isso mesmo, Eduardo. Vamos conversar. E vamos lá. Olha, você sabe que o Rio Grande do Sul ele tem sido tema diário aí dos noticiários
desses desastres, né, Eduardo? E você é o cara que eu gostaria de perguntar bastante sobre esse assunto e qual que é a sua visão dessa situação atual aí? Né? Vou pegar o gancho que você está falando aí, que a gente não está preparado e tal. O que você acha aí? Olha, bom, primeiro muito triste, né? Porque o Rio Grande do Sul, famoso pelo vinho e pelo churrasco, Nossa. infelizmente está famoso pelo mundo, né? Eu voltei da Turquia agora e a gente via na TV, né? De lá na Turquia? Na TV na Turquia, falado em turco, mas as imagens já mostravam, né, o estrago, né, dessa inundação gigantesca que o Rio Grande do Sul está vivendo, especialmente Porto Alegre, porque é a maior cidade, mas na verdade toda a região metropolitana vai até o sul, vai Pelotas, Rio Grande, estão todos debaixo d'água e uma inundação que não está acabando, né? E aí a gente poderia discutir, mas efetivamente o que está acontecendo, né? Bom, primeiro tem a questão da chuva, não podemos abandonar isso, não podemos negar que choveu muito, choveu nas cabeceiras do Taquari, lá em cima, lá perto de Bento, lá em cima em Caxias, aquela área que está mais perto lá das nascentes do Taquari, do topo ali da montante, né, da montante dessa bacia grande do Taquari, e choveu muito. No entanto, a gente sabia que ia chover muito. Né? Uma semana antes já foi falado, olha, vai chover muito. Foi avisado. E aí você sabe que a gente vive sempre uma dúvida com a história de Pedro e o Lobo, né? Porque os meteorologistas falam, olha, vai chover muito, aí não chove exatamente o que eles falaram, as pessoas ficam duvidando do meteorologista, e aí quando ele fala e acontece, o poder público principalmente é apanhado de surpresa, entre aspas a surpresa, né? Ele é apanhado e aí tem que correr atrás. E, infelizmente, caso de inundação, por exemplo, não é tão simples correr atrás. Porque depois que inundou, meu amigo, você vai colocar barcos, que você precisa ter os barcos de prontidão, você precisa tirar pessoas, você precisa ter lugar para colocar. E a inundação ela tem uma característica diferente do deslizamento, que ela é democrática, né? Ela espalha, mundo, né? A área que ela vai afetar é gigantesca sempre. O deslizamento é sempre pontual, né? Uma casa, 2, 5 e aquele lugarzinho. Inundação não. Inundação espalha pobres e ricos, os bancos, o poder público, as escolas, o comércio, a indústria. O que você tiver dentro de uma cidade e tiver na linha, na área que vai ser inundada, vai ser afetado. Então, a hora que você vai fazer o atendimento, Valterci, não é mais simples. Não é que nem o deslizamento que você chega com o veículo do bombeiro na porta, ali, tira a pessoa, isola e resolveu. Não é mais. E Porto Alegre e a metropolitana de Porto Alegre está mostrando isso. Ou seja, essa gestão de risco no Brasil, ela é muito fraca ainda. Nós temos como um paradigma tentar ser iguais ao Japão, mas falta tanta coisa. Né? Eu fui ao Japão, quer dizer, eu fui ao Japão lá, né? Há 30 anos atrás. Há 30 anos? Há 30 anos. E ele... eles já estavam há 30 anos, há anos-luz do que nós estamos hoje. Há um programa do governo federal que os japoneses trabalham. A gente já trabalhei quando estava no IPT, trabalhamos com eles. O governo federal trouxe equipes japonesas. Nós já estamos aí com mais de 10 anos com essas equipes japonesas aqui no Brasil, na luta para fazer gestão de riscos. E a gente está apanhando. Não está funcionando. E aí talvez não teria uma receita específica para cada coisa. Mas pensando nesse mundo, eu penso o seguinte, uma dúvida, né? E a ocupação indevida, o que você acha, assim? Essas ocupações indevidas, elas influenciam, não? O que agrava um pouco mais? Porque a gente tem locais, por exemplo, o governo, vamos dizer, o sistema, ele não aborda muito isso sobre as ocupações indevidas, né? A gente fala de tudo, mas não entra numa ação exatamente com ocupações indevidas. Isso... vamos fazer é interessante a gente fazer uma análise de 3 palavrinhas aí. Gestão, eu falei gestão de riscos, né? Você falou gestão de risco. Falei gestão de risco. E você tem a gestão do desastre. Elas não são a mesma coisa.
Então há uma luta nossa, dos técnicos no Brasil, de evitar a palavra gestão de risco de desastres. Então, por exemplo, a revista Emergência, ela usa gestão de riscos e desastres. Porque você tem a gestão do risco e a gestão do desastre. A gestão do desastre é o que você está fazendo hoje. Ruim, mal feita, boa, ótima é outra questão, mas é a gestão do desastre. Depois que você teve o evento e as suas consequências. Isso é desastre. O risco é o que você estava falando. A gestão do risco é a administração toda de uma prefeitura ou administração pública, administração da cidade como um todo. Então nós estamos falando de planejamento urbano, estamos falando de habitação, meio ambiente, educação, financiamento, legislação, fiscalização. Nós estamos falando de um pacote grande que é, na verdade, o pacote que vai administrar os espaços, administrar a nossa cidade. Nós estamos falando de plano diretor da cidade, de estatuto da cidade. Estamos falando das leis municipais e postura de construção. Esse é o pacote da gestão do risco. Qual é a ideia da gestão do risco? Vamos evitar que a gente forme áreas de risco. Essa é a ideia principal. Se hoje a gente está com um monte de área de risco, é porque nós deixamos formar. E eu digo nós porque isso a sociedade está envolvida. Quantas vezes você viu uma manifestação para que o prefeito cuide das áreas de risco? Não. Lembra alguma? Nenhuma. Então isso a área de risco, ela é o resultado da falha da habitação, das políticas habitacionais, mas é uma falha também das políticas de educação, falhas das políticas de emprego e renda. Que lembra, uma pessoa não vai morar na beira de um rio porque ele gosta, acha bonito. Ele quer, não, ele vai porque não tem onde morar. Ele tem que fazer duas escolhas, né, Eduardo? Ou ele mora na rua ou mora naquele lugar, certo? Eu tinha um colega que é muito famoso na área, que era o Fernando Luiz Prandini. Ele dizia uma frase... Prandini, né? Ele dizia uma frase muito interessante que era: ninguém não mora. Ou seja, todos moram em algum lugar, nem que seja embaixo da ponte. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que o desastre, ele é o resultado. Ele é a consubstanciação, ele é o resultado do nosso fracasso enquanto política pública, o nosso fracasso enquanto sociedade de prover habitação para as pessoas, trabalho para que elas possam entrar no mercado, do mercado imobiliário. Isso vem da educação, que é falha no país, vem da falta de trabalho, vem que a pessoa ganha pouco dinheiro, ela não consegue entrar nos mercados, comprar uma casa ou comprar um terreno, coisas desse tipo. Aí vem a falta de fiscalização, vem a falta de planejamento urbano, vem a falta de tudo. Na verdade, nós temos cidades que crescem do jeito que quer. Crescem do jeito que quer. Vamos dizer, o mercado, esse ente invisível que parece que controla o planeta, o mercado é que controla. Então é isso que acontece. A área de risco existe porque nós fracassamos em tudo, né? Principalmente na habitação, no atendimento das pessoas mais pobres que vão para lá. E aí, no caso, é interessante Porto Alegre, a sua inundação, porque aquelas áreas são áreas antigas e você não colocaria aquelas áreas que foram afetadas, aquelas que estão... nós estamos com o Palácio do Governo, com a Prefeitura de Porto Alegre debaixo d'água. Então você vai dizer que a Prefeitura de Porto Alegre está num lugar que não deveria estar. Talvez hoje a gente saiba disso, mas ela é uma área de invasão, área... Foi democrático, né? Não, super democrático. Então... essa ocupação é verdade, essa ocupação ela vai ser afetada, mas ela não é culpada dos eventos, ela não é culpada da inundação. Ela está no lugar errado hoje. Hoje a gente sabe, talvez a própria prefeitura e a própria população da região de Porto Alegre hoje sabe que muitas coisas, muitos bairros estão no lugar errado. Mas é depois que derramou o leite, né, que a gente está vendo, depois que destruiu tudo, a gente está sabendo. Eldorado do Sul lá, por exemplo, o que a gente sabe é que Eldorado foi construída numa área de arrozal. A área de arrozal era inundável. E ela está construída numa área de arrozal.
Então como é que você explica isso, né? Ou mesmo você pega aquelas cidades que foram destruídas na última vez nas curvas do rio Taquari lá em cima, o rio fazia a curva e passou por cima da cidade, a cidade está no mesmo lugar, foi destruída de novo. Outra vez, no mesmo lugar. Mesmo lugar. Nós vamos retomar isso, nós vamos refazer a cidade no mesmo lugar? Essa é a ideia? Todo ano. Todo ano? Ou vamos aproveitar? Você sabe que a gente também brinca, né? Quem mexe com desastre brinca que o desastre é uma boa oportunidade também de trabalho, de resolver problemas. De resolver problema. Eduardo, é uma ótima oportunidade. Vou pegar, resolver problema. Já que você falou isso, por exemplo, o que a gente notou, Eduardo, não sei se você viu isso, né? Isso melhor do que eu, é que eu vi a ação do Estado e a ação da população. E parece que em determinado momento a população que resolveu todos os seus problemas, porque o Estado demorou em dar resposta, né? E aí, quando você falou para mim que, olha, o Estado não fez isso, não fez cultura, não fez planejamento, não fez plano piloto, aí eu fico pensando, quase a atuação dele é pouca, porque quando você vê a atuação dos civis, do que eles fizeram lá, comparando com o Estado, né, eu acho que deixou a desejar um pouquinho, ou isso seria normal, eu acredito que seria normal o atendimento civil, mas nessa repercussão que nós tivemos, porque seus colegas desceram, meus amigos desceram, um monte de gente desceu para ajudar e levando equipamento. Isso. Não foi só com o corpo, não. Desceram equipado em todos os sentidos. Isso. Muita gente desceu equipado com muito sentido para dar ajuda. Né? E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Bom, a gente exigir que o Estado fizesse um atendimento generalizado lá, seria imaginar que ele teria milhares e milhares de pessoas treinadas. Realmente não dava. O tamanho do problema de Porto Alegre é tal que se não entrar todo mundo para ajudar, realmente não ia dar. Então, aí eu compreendo. Essa é uma coisa. Outra é que é como quando você tem vários deslizamentos. Você tem a equipe da Defesa Civil, a equipe do Bombeiro. Eles vão atendendo. E tem alguns que vão ficar por último, porque realmente não tem equipe para tudo. E nem teria muito sentido, né? Você ter, sei lá, 10 mil, 20 mil bombeiros especialistas. Não teria porquê até. Então, o papel da população nessa hora é muito importante. Se ele for organizado, uma atuação organizada, seria muito melhor. Mas na verdade não é, ele está muito mais baseado na solidariedade entre vizinhos e pessoas que se dispõem nessas horas. Tem meios, né? Você mencionou os meios que seus colegas levaram, mas o sujeito que tem um barco, o sujeito que consegue chegar em algum lugar, que tem um carro mais alto, um caminhão mais alto, alguma coisa que consegue fazer. Mas é solidário, né? Claro, solidário. A solidariedade é fundamental, mas é desorganizado. Não é? É totalmente desorganizado. A gente não pode esquecer nossa segurança pública que desceu, nossos bombeiros, pessoal de saúde. Um monte de gente, né? Um monte de estado, município descendo. Que mandou para ajudar, porque isso é ótimo. Força Aérea, todos. Claro, isso também. É ótimo, né? Mas eu achei muito interessante, assim, aí você pode até falar, eu achei muito interessante, foi a resposta da população. A resposta, as pessoas são solidárias. O brasileiro é muito solidário, fazer uma brincadeira com você, o Nelson Rodrigues dizia que o brasileiro só é solidário no câncer, né? Ele falava essa frase, né? Não sei se era ele, mas ele menciona numa das peças dele. Mas isso não é verdade, né? E Porto Alegre, o Rio Grande do Sul está mostrando que as pessoas são muito solidárias, né? A quantidade de doação que surgiu do país inteiro. Eu tenho um colega que estava vendo uma forma de receber doação da Alemanha. Porque um grupo de amigos dele da Alemanha queriam mandar coisas para cá. Então é uma coisa que tem a ver com essa questão humana, né? De você, o amor ao próximo, todo esse tipo de coisa. Mas ela precisa ser mais organizada. Porque, na verdade, você está perdendo energia.
Você está perdendo uma sinergia entre essas forças públicas com a força popular, a sociedade civil trabalhando. E se isso tivesse mais organizado, seria muito melhor. Isso se organiza, por exemplo, pelos clubes de serviço. Rotary, Lions, mesmo a Cruz Vermelha que vai lá com seus voluntários e trabalha. Mas Rotary e Lions é super clássico, né? Os CTGs estão trabalhando muito, né? Isso, Os Centros das Tradições Gaúchas, né? Para quem não conhece. Os CTGs estão trabalhando muito. Nós aqui, o pessoal do meu bairro ali, da minha família, mandou doações para um CTG lá no Rio Grande do Sul, né? Que tinha os amigos. Então, se você tem essa organização da sociedade civil organizada, né? Organizada com o poder público, isso vai melhorar muito o atendimento. Você pode até ter brigadas regionais, você que mexe com essa história de brigadas, né? Treinar brigadas de moradores para um atendimento desse rápido. Mas é um exemplo que daria para fazer agora, né? Nós temos fora lá os First Responder que lidam na comunidade, né? Então, mas mesmo assim a resposta do povo foi bem interessante, né? Claro. Porque ótimo, né? Eles estiveram em vários pontos, né? Foram vários pontos aí que salvaram muitas vidas, com certeza. Salvaram muitas vidas. E boa parte do que a gente sabe que está acontecendo, está sabendo por conta das pessoas, né? Que vão ver e estão contando o que está acontecendo. Eduardo, eu ia falar para você outra coisa assim, sobre a responsabilidade, por exemplo. Existe uma responsabilidade do município, do estado, por exemplo, os diques, né, que tinham 24 bombas, parece que... Quantas bombas funcionou? 4, né? 4 bombas funcionou, parece que um dique não abriu, o outro... Quebraram a porta de um dique. Isso é interessante, né, porque essa história da responsabilidade, né, é claro que você... O poder público, o serviço público, ele existe para dar qualidade de vida para a população. Né? Para isso que você paga impostos, não são pequenos, são altos. Né? Você paga impostos para que você tenha um serviço público que te atenda naquilo que você precise com qualidade. Né? Então, ao final... A função do poder público é dar qualidade de vida para os seus cidadãos. Se ele não dá qualidade de vida, ele não está servindo para muita coisa. Nesse caso, tem um problema grave de qualidade de vida aí. E aí vem de um sistema que... Vamos falar de Porto Alegre, mas não vamos esquecer que as outras cidades foram afetadas com ou sem sistema de contenção de cheias, que Porto Alegre tem um sistema famoso, dos diques, aquele muro gigante, né, que atravessa a beira do rio ali, tem lugares que você passa e vê o muro, né, e com as 24... Achavam feio até, né? Achava feio, aliás... Pediram para tirar? Pediram para tirar. Alguns vereadores, havia já... vários projetos de lei na Câmara Municipal de Porto Alegre pedindo para retirar o muro. Porque em 1941 teve a inundação e nunca mais teve. Nunca mais teve. Então, né? na cabeça deles, então não vai nunca ter mais. Vai ter. Né? Mas você, quando você pensa no serviço público, nesse caso, há uma falha grave, que é a não manutenção de todo o sistema que protegeria Porto Alegre. O senhor falou manutenção? Manutenção, mas porque ele já existia. Manutenção não dá voto? Manutenção não dá voto. Mas agora vai ser difícil dar voto com isso tudo que aconteceu. Lembrando a você que existe uma... Eu não sei nem se... virou quase uma lenda científica que para cada R$1 ou $1 que você investe na prevenção, você economiza 7 no atendimento. No atendimento, né? E esse caso é absolutamente preciso. Quer dizer, alguns milhões, talvez nem muitos milhões, que não foram gastos anualmente, 1 milhão, 2, 3, que não foram gastos, ele já se transformou. Para você ter uma ideia, eu li a entrevista do prefeito de Bento Gonçalves, ele pediu 1 bilhão para arrumar a cidade. 1 bilhão. 1 bi.
1 bilhão. O governo federal está disponibilizando 5, 6, 7 bilhões para o Rio Grande do Sul. Ele está adiando o pagamento de juros de 11 bilhões. E o governador ontem pediu para não a questão dos juros, pediu para perdoar os 11 bilhões. Né? Então, nós estamos falando de coisas de 20, 30, 50 bilhões de reais para recuperar um negócio em Porto Alegre que tivesse gasto alguns milhões ali. E eu não acredito que seja muito, porque quando você faz a manutenção, você não precisa fazer de novo, né? O ano que vem, claro, você vai, arruma o que tiver, testa, vê se está tudo ok, troca uma borracha, um cabo de aço, uma coisa qualquer, e continua. Não ia custar muitos milhões, né? Hoje vai custar muitos milhões e muito mais do que isso, né? Bilhões, né? Bilhões. E não é dinheiro. Valtecir, a gente tem que ter na cabeça nossa aquilo que é intangível, que é a população. Você imagina o que é uma pessoa perder absolutamente tudo. Não é a questão da casa. A casa você faz outra. Eu vi uma pessoa falando, olha, eu perdi as fotos da família. Então você imagina uma pessoa já de idade perder as fotos dos filhos, dos pais dela, aquele bibelô que a vovó trouxe não sei da onde. Você perde a sua história. Você perde a sua história. E você tem um trauma psicológico que não vai se curar mais. Além das pessoas que morreram, 165 me parece que estava hoje. Uhum. Além dessas pessoas, você tem os feridos, gente que psicologicamente não vai se recuperar mais. É um trauma para o resto da vida. Isso é intangível, isso não dá para você medir. Você não tem como mensurar. Não tem como medir. Aí você fala, tantos bilhões, você vai fazer a casa, vai refazer o sistema hidráulico ali da cidade, porque entupiu tudo. Imagina o seguinte, Bocas de Lobo, o sistema de condução de água pluvial está entupido de lama. Você tem que desentupir tudo isso. Milhares de quilômetros. São quilômetros e quilômetros. Você tem que desentupir tudo isso. A quantidade de lixo, você vai ter que construir lixões para... Isso é uma fortuna, realmente. Né? Toda a parte elétrica que tem que refazer tudo, todas as casas, calçamento de rua, o sistema de água potável, porque inundou tudo. Quer dizer, essa é a história de Porto Alegre. Porto Alegre vai levar muitos anos para se recuperar. As cidades vizinhas, então, São Leopoldo, os bairros pobres, hoje na Folha de São Paulo, ontem, acho que era hoje, na UOL hoje estava falando de São Leopoldo, né? Os bairros pobres, segundo os moradores, não receberam auxílio nenhum da prefeitura. Segundo os moradores, né? Era eles mesmos que estavam trabalhando e apareceu um caminhão do exército um dia. E eles mesmos que estavam fazendo tudo. E segundo eles, os bairros são destruídos. Eduardo, existia um trabalho muito bonito que vocês faziam com Tomina lá na época do IPT. Eu tive a oportunidade de conhecer há quase 20 anos. Eu não sei se foi em 2005 ou 2006 ou 2007, que data que foi, que era um trabalho que vocês faziam com treinamento até com público, e vocês fizeram num local de risco esse trabalho, vocês mediram, mensuraram, e aí eu faço essa pergunta, você vai explicar pra gente do que eu tô falando, tá ok? Explicar, eu só falei um pouquinho, você explica, e falar o seguinte, ó, e paralelamente, o que essas prefeituras, os estados, a Defesa Civil, o que eles podem colaborar para melhorar isso? O que precisa para eles melhorarem isso aí? Aí conta primeiro isso aí, depois a história do Tomina. É interessante porque o Tomina é um especialista, José Carlos Tomina é um especialista em incêndios, né? E aí ele desenvolveu uma metodologia para treinar a população de área de risco, principalmente barracos de madeira, para combater o incêndio na sua origem, no momento em que ele começar. Então, a gente trabalhou com ele, né, um grupo grande de pessoas, e treinamos uma comunidade aqui na região do Butantã, lá perto do IPT mesmo, lá chama Vila Dalva, né, a favela da Vila Dalva. E aí treinou as pessoas a combater o incêndio na sua origem, no momento em que ele começou, porque você sabe, né? Depois que ele toma aquele vulto enorme, já era, né? Então, se você combate rapidamente, você consegue debelar isso e dominar. E aí, no final, fornecia
as capas, né, anti-chama e extintores de incêndio, que aí anualmente seriam recarregados e tal. Infelizmente o trabalho teve uma ou duas aplicações que foram muito bem e acabou não tendo continuidade, é uma pena. Mas a gente tem muitos trabalhos que nós fazemos de treinamento de população para deslizamento. Né? Então, como observar o deslizamento, observar os sinais de que aquele morro pode vir abaixo, trincas, degraus de abatimento, inclinação de árvores, postes, muros. Então, isso a gente faz, isso é cotidiano, a gente sempre está fazendo esse tipo de trabalho. E tem uma coisa que está se trabalhando muito hoje em dia, está começando ainda, que se chama mapeamento participativo. Eu acho que mapeamento participativo. Então você faz um mapa de risco com a população junto com você, palpitando, aprendendo a fazer, entendendo e dando as suas... legal, isso é bem interessante, né? Porque... esse é um programa, uma ideia do governo, um programa, né? Que o governo federal, o Ministério das Cidades, Secretaria de Periferias, está tentando implantar no Brasil, que na verdade, é você fazer com que a população participe desses trabalhos de risco. Né? A população participe para que ela tome primeiro ciência do que está acontecendo, do que existe, e mais do que isso, que ela se apodere do trabalho, que ela cria cultura, né? Eu diria para você que a população que mora nessas áreas é o ator principal dessa grande peça que a gente tem do desastre. Ele é o ator principal. Ele é quem mora na área, ele é que sofre as consequências e ele é que tem que se virar depois. Então ele é o ator principal. Não sou eu que fazia os mapas e fazia o atendimento, nem a prefeitura, o prefeito, não somos nós. É o sujeito que está lá na frente. Então esse sujeito não participa, né? Então ele tem que participar. Então a gente pode conversar mais detalhadamente. Que é a cultura de percepção de risco, né? Que é você criar... Porque tem essa... que tem a ver com a sua pergunta. Tem essa frase, a cultura de percepção de risco, né? Exatamente. Mas e na aplicabilidade, que é o que você está falando? Vamos pensar no que você falou sobre o que dá para melhorar no serviço público em geral, que está muito ligado a essa história da população. Porque isso é uma das coisas que tem que melhorar. O serviço público é muito interessante porque ele é um serviço público que ele não gosta muito que as pessoas usem dele, sabe assim? Sim. Quer dizer, as pessoas, elas não conseguem chegar muito no poder público. Cria-se uma impedância, né? Tem um certo anteparo ali entre as pessoas e o poder público, na verdade, né? Às vezes eu tenho a sensação que as pessoas atrapalham, né? O poder público, né? E às vezes eu tenho a sensação que é um projeto muito bonito, mas também não sei se eles querem que as pessoas tenham totalmente de acesso. Que se a pessoa participa muito. Não vamos... Não, a gente faz o mapa e a gente, quando tiver o evento, a gente faz o atendimento. Celso, eu estive com vocês lá, assistindo uma aula, assistindo um módulo, e vi quando vocês começaram a fazer esse projeto com o pessoal lá da periferia. E aí, assim, isso é feito no Brasil, não só aqui, o Brasil inteiro faz isso, vários corpos de bombeiro aí. Trabalho com a população. Com a população, esse tipo de trabalho com a população, interessante. O de vocês, eu achei bem interessante, de quando você chega na população, quando você ensina ele, você tira ele daquele ambiente, você ensina ele, eles aprendem. Todo mundo pode aprender. Todo mundo aprende. Todo mundo aprende. E você sabe que é interessante? Como é uma coisa prática do dia a dia, a pessoa pode ser... Eu digo isso. Eu ensino até um analfabeto a fazer isso. Com certeza. Porque ele não precisa ler livros, nada. Ele precisa saber fazer. A gente precisa ter uma linguagem que seja acessível, não esse tecnês. Eu falo geologuês, né? Que é muito mais e você complicado. Fala um negócio de segurança. Você começar a falar sobre as coisas de segurança, ninguém vai entender metade do que você vai falar. Não vai, né? Mesmo. Vai entender o né. Não é mesmo? Isso a gente vai entender. Isso. Mas na hora que começar a falar o tecnês aí, não vai entender. Então você precisa ter uma linguagem que seja acessível para as pessoas, não porque elas não vão te entender, porque realmente precisa ter uma tradução, mesmo entre nós. Claro. Né? E você precisa estar disposto a isso, disponível para isso. Porque tem muita gente que tem medo de ir para a população.
Porque a população vai virar para você e vai começar a fazer perguntas que são difíceis. Por exemplo, quando é que você vai arrumar o negócio aqui? Então, quando o poder público chega ali, eu já fui em audiências públicas de planos de risco, né, que a gente fazia, chama PMRR, Plano Municipal de Redução de Risco, onde você tem uma audiência pública para apresentar para a população os resultados, o que está se pensando. Eu já fui em audiência onde o prefeito fez a abertura, pediu para eu apresentar o resultado, e com 200 pessoas da população afetada na plateia, e a hora que acabou, o prefeito falou: agradeço a presença de todos, até amanhã, e foi embora. Aí a população levantou a mão e falou: mas escuta, eu quero saber um monte de coisas. E ele tinha ido embora. Né? A ideia de que a população, na verdade, essa participação dela é muito pequena. Né? A população participa muito pouco. Eu acho que isso tem a ver até com a história do Brasil. Né? Nós temos uma história muito paternalista do governo. Né? Então, tudo a gente acha que o governo tem que resolver. O governo resolve. A gente esquece que, na verdade, a sociedade é que vai exigir do governo que resolva, vai fazer coisas sozinhas. E eu faço uma pergunta para você, por exemplo, todo mundo reclama, né? Direita, esquerda, uma turma reclama do Lula, outra turma reclama do Bolsonaro, o tempo todo. Aí quando tem aí fala que o país é rachado ao meio, tem 110 milhões de lulistas, 110 milhões de bolsonaristas, e aí quando você tem uma manifestação pró-Bolsonaro, vai 10 mil pessoas, vai 20 mil, uma manifestação a favor do Lula vai 10 mil, 20 mil. Cadê os 110 milhões? Que a gente não vai em lugar nenhum, a gente não sai de casa. Não sai de casa. Então a gente não participa, não na tem verdade participação. É isso. O país não tem tradição de participação popular em nada, nem nas decisões. É capaz de juntar mais gente num jogo, Com certeza. Se o Brasil ganhar a Copa, tem mais gente na rua do que numa briga. Vem um cantor aqui em São Paulo cantar, com certeza, sei lá, no Morumbi. Junta 1 milhão e tanto para ver a Madonna na praia, mas não junta 1 milhão para ir num comício do presidente da República para levantar a mão e exigir seus direitos, falar: escuta, você está fazendo coisa errada, eu não quero que faça assim. Você tem os abaixo-assinados. O abaixo-assinado foi um sucesso, tinha 100 mil assinaturas. Pera, nós somos 210 milhões, cara. Quer dizer, cadê o resto? Participação popular é muito difícil de você fazer com que ela aconteça. Não é simples. E eu acho que agora a tendência é acontecer, porque você, Eduardo, eu, os nossos amigos que estão lá, nossos amigos que estão por aí, eles estão treinando essas pessoas. Estão treinando essas pessoas. E está aparecendo agora uma energia muito forte, muito forte nisso. Muito forte, que o pessoal está acordando. Então, acordando um dragão, né? Acordando. Falei, a gente tem que treinar essa turma. Vamos treinar esse pessoal, vamos passar conhecimento para esse pessoal. Para a participação da população. Essa população vai ficar pouquinho mais... O lado do poder público tem que se mexer mais. Muito, muito mais. Olha, esta semana eles ressuscitaram o Plano Nacional de Mudança Climática. Ressuscitaram. O plano é de 2009, 15 anos. O plano, 2009... Cara, era segundo o governo Lula. Se você lembrar que depois do governo Lula, o que passou de água, até fazendo uma brincadeira, o que passou de água por cima e por baixo da ponte, que ultimamente anda passando a água, passa não por baixo, por cima, né, da ponte. Que isso? O plano, por exemplo, era para ser refeito a cada 2 anos. Nem no governo Dilma foi refeito. Teve uma vez, ele teve uma avaliação que foi no governo Temer. Você imagina? É o plano Nacional de Mudança Climática. O que é? O governo federal não acreditava na mudança climática? Eu não quero discutir se a mudança climática é culpa do homem ou é uma coisa geológica do Sol, que tá com tempestade solar, a Lua. Não me interessa agora. Escuta, você sabia que o Rio Grande do Sul, a região sul, nos últimos 60 anos, tem 30% a mais de água, de chuva? 30%. Aumentou em 60 anos 30% a mais as chuvas do sul do país. E foi avisando. Número do INPE. E foi avisando. São números do INPE. O Nordeste diminuiu 40% as chuvas do Nordeste. A região do Jequitinhonha
aumentou 5 graus a temperatura média nas cidades do Jequitinhonha. O IPCC fala que se aumentar 1,5 grau vai dar problema, lá aumentou 5. Aumentou 5. Espera, mas isso é 60 anos. O trabalho do INPE não é de hoje, é trabalho de ano atrás. Quer dizer, que a gente não sabe que vai ter problema. Então vamos treinar a população? Acho fundamental. Porque ele é o cara, ele é que morre. Não é? Uhum. Você lembra de algum prefeito que morreu, vereador que morreu, deputado que morreu num desastre desse? Eu não me lembro. É difícil. Certo? Um gestor público, eu não me lembro. Mas a população morre. Mas ao mesmo tempo não adianta nada. A gente vai pegar todo esse pacotão de problema e a população vai resolver no braço, sozinha? Não, o governo tem que fazer a parte dele. Então, não é a questão de acreditar que a mudança climática é o homem e tal. Eu acredito, não é? Uhum. Mas não é isso. É trabalhar, porque ela está na nossa porta. Tá na nossa porta. Não, ela entrou pela porta, né? Ela já entrou pela porta. Pega São Paulo aqui. A gente tinha uma semana de... Essas ondas de calor era uma semana. Semana que vem vamos... Pô, tá durando 50 dias a onda de calor no Brasil. 50. Durava 7. Durava 7. Na São Paulo, esse ano aqui, a gente teve temperatura 34, 35 graus. Eu cheguei a semana passada da Turquia, tava 31 graus em maio. Pera, como assim? Aí, ou seja, o governo precisa fazer a parte dele imediatamente. E é para já, não é? Daqui 2 anos nós vamos fazer um grupo de estudos, um grupo de trabalho. Não, a gente tem que fazer adaptação ao que está acontecendo. Eu estou tentando me adaptar. O que eu estou fazendo? Eu vou colocar ar-condicionado na minha casa. Uma coisa que eu nunca pensei na vida em ter ar-condicionado. Nem eu. Porque eu não gosto. Também não. Mas é verdade também. A gente comprou um ar-condicionado que eu vou instalar na minha casa. Também. Isso é uma medida de adaptação à mudança climática. Eu não tenho muito o que fazer. Eu faço lixo reciclável, a gente tenta gastar pouca energia, a gente planta as coisas, a gente cuida do jardim, a gente faz um monte de coisa. Põe ar-condicionado para que a gente tenha conforto na minha casa, mas é muito maior do que isso, né? Você pega as chuvas e você tem enxurrada que vai direto pro rio o tempo todo. Hoje a gente está trabalhando com canalização de rio, que é para aumentar a velocidade, que canaliza os rios para chegar no Guaíba e entupir de água. O Guaíba é a Lagoa dos Patos de água. A gente continua fazendo isso. Do mesmo jeito. A gente não está aprendendo. Né? E vai ficar pior. Não vai melhorar. Só vai piorar. Eduardo, mas eles não consultavam vocês lá no IPT? Você mesmo falou, desculpa, perdão, você tinha falado lá no início, lá recebeu um convite aí até do governo, alguma coisa para fazer algum trabalho. Eles não consultam vocês? Eles não seguem isso? Como é que fica não segue, isso? Não, você entrega, você faz os mapas, no caso do IPT, e aqui em São Paulo, Defesa Civil também encomenda mapas. Tudo. A Defesa Civil do Estado aqui, ela é muito ativa, né? A do bem município ativa. de São Paulo também é muito ativa. São muito ativos. Tem os mapeamentos e tal. O problema é que ao momento, você tem os mapeamentos, mas a resposta ao mapeamento, que seria habitação, urbanização de áreas, a questão da drenagem urbana, não sai do papel. Demora muito para sair do papel. Demora muito. Né? E às vezes quando um governo está aprovando, ele está saindo, porque tem reeleição, entra outro. A reeleição entra outro Aí já pensa em outra coisa, entra algum negacionista, alguma coisa tipo, que acha que não é nada disso, acontece de tudo. E as políticas públicas, ao invés de ser uma política com duração eterna, duração de 20, 30 anos, é uma política de um governo só. Não tem sequência? Tinha um governo que falava, não, a educação é muito clara, né? A educação, vamos ter escolas militares, como aconteceu aí no nosso último governo, a escola militar. Aí trocou de governo, a escola militar não vai ter mais. Aí fica Cara, eu não gosto de escola militar, não é nem isso. Mas, pô, vai trocar de novo. Mas era pra quê? Lá do... Deixa a sequência. Como é que chama lá o novo ensino médio? Fizeram o novo ensino médio no governo Temer, mudou o ensino médio no governo Bolsonaro, agora mudou de novo o ensino... Trata isso como uma tomada, né? Esse ano agora tem uma tomada, né? Não, isso não me interessa, porque a minha turma pensa diferente. Pensa diferente. Não poderia ser assim. Nada. Teria que dar uma sequência do outro. Devia ter uma regra.
etc, né? Pois eu vou te contar uma coisa que acontece em Defesa Civil Municipal. Quando eu troco o governo, a Defesa Civil Municipal perde todos os materiais que ela tinha. Nós temos casos onde o cara da Defesa Civil lá, o que foi nomeado pelo prefeito, que é outro problema, né? A Defesa Civil acaba virando um cabide político também. Ele levou embora o HD dos computadores. O sujeito chegou, apertou o botão lá do computador, ele não funcionou. Abre o computador, cadê o HD? Os HDs Com tudo que estava dentro, os mapas, os bancos de dados, a tabela lá dos atendimentos todos, aquele caderno, tudo, foi tudo embora, o cara levou embora. Então, é difícil, cara. São 5.500 municípios, você está falando de uma, com certeza, isso aconteceu em muitos outros. Você sabe uma coisa, né? comum do IPT? É quando assume prefeitos novos, a gente recebe ligação de prefeitura pedindo os mapas de novo. Mas a gente Será já que enviou. você podia mandar de novo? A gente já, mas tá aí, não então sei você faz as duas coisas, ao mesmo tempo que sumiu, né? Então, ao mesmo tempo que você tá falando, você já tá mandando para ele, fala, mas eu já enviei, mas tô enviando de novo. Tô enviando de novo, ou a Defesa Civil do Estado tem um repositório de mapas no site, né, deles, até interessante para quem estiver ouvindo, entra, tem os mapas que é feito no Estado de São Paulo, estão tudo lá. Você pode falar o link pra gente? Posso, é www.defesacivil.sp.gov.br. Pode repetir? www.defesacivil, tudo junto, .sp.gov.br. Entra lá, procura lá serviços, e dentro de serviços vai estar a carta geotécnica e vai ter os mapas todos. E a gente sempre fala para o sujeito, olha no Defesa Civil que está lá, o seu mapa é público, né? Que é uma coisa super bacana, né? E tá cheio Tem muito material, essa é outra coisa também. O IPT produz muito material. O IPT produz, o Instituto Geológico produz, também. O INPE, o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Alerta de Desastres Naturais, né? Ele produz muito material. O Serviço Geológico do Brasil mapeou o Brasil inteiro, eles mapearam mais de 2.000 cidades. E isso é público, tá lá, é só entrar. Serviço Geológico do Brasil, CPRM, entra lá e você vai encontrar muito material. Acontece o seguinte, isso somos nós. Você imagina as universidades. Hoje eu estava assistindo um evento de colegas de universidade falando dos mapeamentos que eles fazem. E eu fiz a pergunta para eles. E aí, o seu mapeamento vai para o gestor? Olha, o mapeamento está lá no repositório da USP. Mas vai para o gestor? Não vai. Não vai para o gestor. Então não vai para o gestor. Cara, a gente produz, eu diria para você o seguinte, a gente produz muito, nós somos bons nisso. Somos. Nós somos bons. Referência nisso. Em ciência, nós não devemos nada para ninguém no mundo. Para ninguém no mundo. A gente manja muito desse assunto de área de risco, de deslizamento, de inundação. Nós temos gente aqui no Brasil que é referência mundial nessas histórias. O Rio Grande do Sul, vamos pegar o Rio Grande do Sul, ele tem o maior nome, que é o professor Carlos Tucci, é o maior nome de inundação no país, ele tem nomes nas áreas, por exemplo, de geotecnia, professor Luiz Antônio Bressani, professor Azambuja. Poxa, tem gente fantástica no próprio Rio Grande do Sul. Aí você pega um prefeito lá dizendo que vai contratar uma empresa alemã, vai contratar nos Estados Unidos. Alemã, puxa, como é que o cara vai... Sabe, tem coisas, o Brasil tem essa coisa, essa síndrome de cachorro abandonado ainda, cara, de vira-lata. A gente continua... Eu acho, às vezes, professor, que isso realmente é uma ignorância mesmo. Às vezes não é uma ignorância mesmo, de falta de... Não, eu acho que não é nem porque ele quer ganhar dinheiro com isso, não é nem isso. Não, é porque ele é ignorante, não sabe nem o que está acontecendo. Não sabe o que está fazendo ali. Não pede ajuda. Não tem competência técnica. Exato. E aí foi elegido, claro, foi elegido pelo povo. Você pega, até para repetir, completar um pouco, as equipes municipais, a gente que trabalha muito, não vamos dizer que não trabalha muito, são pequenas. É muito comum no país, a Defesa Civil, a maioria dos pequenos municípios, tem uma pessoa, que é um sujeito indicado pelo prefeito. Tem uma pessoa, às vezes dois. Pô, não vai ter um atendimento de emergência. Não vou dizer que ele precisa ter 50. São Paulo tem mais de 300 pessoas. É enorme a Defesa Civil da cidade de São Paulo. Não estou dizendo isso, mas a hora que você tem uma Defesa Civil que não conversa com seus pares dentro do próprio município,
Você chega em municípios que você vai numa secretaria de obras tal, e o sujeito não sabe nem quem é o presidente da Defesa Civil. Não sabe. Que devia tá trabalhando junto, porque precisa fazer uma obra aqui, a Defesa Civil indica, e o sujeito vai lá e faz a obra, a Defesa Civil discute com o cara da habitação onde é que tem que fazer uma casa, porque a casa está caindo, discute com o cara da educação onde é que nós temos que melhorar a formação das pessoas. Isso não acontece, Valtercir. Acontece. Os caras não conversam entre si. Esse é um problema de governos. A gente precisa fazer com que haja sinergia dentro da própria máquina pública. Dentro da própria máquina pública. Eu fiz mapas em São Paulo, que um mês depois eu descobri que a favela que eu mapeei na beira do rio ia ser retirada pelo pessoal da habitação, com um projeto enorme habitacional. E eu estava fazendo um mapa para a Defesa Civil. O que eu estava fazendo lá? Perdendo meu tempo, perdi lá 2, 3 dias fazendo um mapa, e um mês depois, não, essa favela não precisa, essa favela nós vamos tirar. Quer dizer, a Defesa Civil não sabia que a habitação tinha um projeto para a favela que ele monitorava. Ah, para, isso na cidade de São Paulo. Então, nas cidades pequenas, então, nossa senhora. E aí você tem as questões políticas envolvidas. Vai nos ministérios, o ministério é do MDB, o outro é do P qualquer coisa, o outro é do P qualquer coisa, que não querem trabalhar juntos. Que não querem trabalhar. Não querem trabalhar junto, porque eu sou de um partido, para que eu vou te ajudar? Você é de outro partido. Depois lá na frente, na eleição, eu vou ter que disputar com você. Isso atrapalha a gente, né? Esses dois lados, né? Isso é a falta da política pública, né? Política pública de falar de verdade, que dá sequência duradoura no que um outro fez. Não chegar a estragar o que o outro fez, independente de qual seja, né? Então, esse caminho, se a gente continuar aí, nós só vamos... Esses desastres vão continuar acontecendo e o atendimento dele vai continuar sendo ruim. O desastre, eu vou dizer uma coisa para você, nós vamos ter um monte ainda. Vamos ter aos montes. Porque essas chuvas, esses eventos extremos, que era a cada 50, 100 anos, ele está vindo a cada 5, a cada 2. Essa chuva, nós tivemos no ano passado 2, 3 iguais. Tivemos em Petrópolis. Petrópolis é a campeã brasileira de mortes por deslizamento. Ela teve 2 chuvas de 500 milímetros no ano só. Coisa que era para ter a cada 50, 100 anos. 2. Então, essas chuvas, essa mudança veio para ficar. Vai ficar por dezenas de anos. Carlos Nobre disse um dia que se a gente parasse toda essa história de efeito estufa, se o mundo parasse e falasse a partir de hoje não tem mais fumaça, não tem leva 100 anos para a atmosfera voltar ao que era antes. 100 anos. 100 anos. Nós não estamos fazendo nada, quer dizer, só estamos adiando o tal dos 100 anos. Ou seja, vamos ter desastre, vamos ter morte aos montes ainda. E se o poder público não começar a trabalhar seriamente no atendimento, na adaptação a essa mudança, nós vamos ter muitas mortes, muitos desastres. Eu e você vamos conversar daqui 1 ano, 2, 3, 4, 10 sobre esse mesmo assunto. Olha, eu falo esse assunto há quase 40 anos. Tem lugares que eu já voltei lá e eu já estou no 4º, 5º mapa. É a mesma coisa, não mudou absolutamente nada. Eu estou falando, essa conversa que eu estou tendo com você, eu tive há 10, 15 anos atrás com outra pessoa, outro jornalista. A mesma conversa. Não tô... Professor, esse é um problema crônico que isso a gente vai enfrentar durante muito tempo ainda, como o senhor falou. Professor Eduardo, nós temos um quadro aqui, Inspiração Emergência. Olha a nossa vinheta. Nesse quadro, professor, eu queria perguntar para o senhor assim, ó. Quem inspirou você? Várias pessoas, vamos lá. Primeiro, um grande colega que eu trabalhei com ele, dividi sala durante 10 anos, chama-se Leandro Serri. Depois ele foi ser professor da Unesp São Paulo e ele me ensinou muito a trabalhar com pessoas. Outra pessoa que me ensinou muito é um colega de Santa Catarina, professor Antônio Felisberto Pinheiro, que é a questão do treinamento de gente. Ele me ensinou a ser professor de adultos, né? Trabalhei muito com ele nisso. E eu diria para você que me inspirou muito alguns colegas de defesa civil também, né? Algumas pessoas abnegadas, né? O Jovelino, um colega de Mauá,
que trabalhava muito, colegas da Defesa Civil Estadual, o Coronel Niacas, um grande amigo que gosta muito desse trabalho, e no IPT vários colegas também, né? Eu diria para você, o que me inspirou muito também a população, né? A possibilidade de você fazer diferença na vida de alguém, mesmo que seja muito rápido, mesmo que seja num atendimento de emergência, você poder dar consolo para uma pessoa que está sofrendo muito, e você que vem de fora e vem para trabalhar, né? A gente vem com aquela coisa bem profissional, né? Do tipo, eu tenho coração duro, né? Coração e casca bem dura, que é para não se emocionar, mas várias pessoas por aí afora conversando com a gente também fizeram a gente pensar de que esse trabalho com emergência, esse trabalho com a população é muito gratificante. Então eu diria para você que a minha inspiração vem desses colegas que eu mencionei e da população que a gente atende, porque é muito bom saber que no final você pode ter feito a diferença na vida de uma pessoa. Que bonito, professor, muito bonito. O Emergência Entrevista conversou com o professor Eduardo Soares de Macedo, que é geólogo e é doutorado em geociência e é nosso consultor técnico da revista Emergência. Tivemos um prazer aqui de fazer um bate-papo gostoso, bem legal. Aprendi bastante com você, professor. Muito obrigado. Espero você em uma outra oportunidade aqui no Emergência Entrevista. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. Até mais. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Até mais.